Efésios, o capítulo 4, a partir do versículo 11, é o fundamento do que queremos falar para vocês hoje, sobre o chamado de Deus, sobre o ministério na vida do crente. Diz assim o texto sagrado: e ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura na plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes, como crianças, levadas ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens e pela astúcia da invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Nele o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui nós encontramos uma visão muito bem elaborada do apóstolo Paulo, que já falava em Coríntio, no capítulo 12, de que a igreja é como um corpo. Um outro momento ele fala que a igreja é como um edifício. Em um outro momento ele fala que a igreja é como uma lavoura. Então essas metáforas, esses termos simbólicos é para observar, é para ser observado que a igreja ela é uma junção de pessoas, e que essas pessoas recebem ferramentas de trabalho para que esse trabalho coletivo ele venha cumprir o propósito pelo qual Jesus foi designado e designou a outro. Ele disse: como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então a obra do Pai é do Filho e a obra do Filho é a obra da igreja. E nós podemos observar aqui em Efésios 4 e o versículo 11 que Jesus ele entregou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com uma finalidade para as suas funções. As pessoas iriam cumprir a função de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastores e de mestres, ou doutores, como tem na sua versão, com objetivo específico que nós encontramos no 12 em diante. Qual o objetivo? O que é que ele quer oferecendo a essas pessoas com seus dons e os seus ministérios? Diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem são esses santos? O povo escolhido de Deus, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a palavra ministério aqui aparece no sentido de serviço, e o serviço cristão, a obra cristã, o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo deve ser sempre o alvo fundamental daqueles que se descobrem no corpo de Cristo, dizendo: eu tenho um dom, eu tenho um chamado. Não é eu tenho um dom e agora eu vou gravar um CD. Eu tenho um dom e agora eu vou gravar um DVD. Eu tenho um dom agora eu vou começar a construir igreja e ganhar dinheiro. Não é isso. A ideia do texto é aperfeiçoar pessoas, dar prosseguimento à obra de Deus e edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Então essa perspectiva missionária, discipuladora e edificadora da igreja é a perspectiva de Cristo, quando ele chama um e diz: toma, vá trabalhar.
E continua dizendo: esse aperfeiçoamento vai até onde? Essa proposta de Cristo vai até onde? Aí o 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus como homem perfeito, na medida da estatura completa de Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele está dizendo que o modelo de toda a liderança é Cristo. O modelo de todo ministério é Cristo. O modelo de todo aquele que é chamado por Deus é Cristo. E se Cristo deu a sua vida para a edificação da igreja, para o aperfeiçoamento dos santos, esse exemplo deve ser seguido por aquele que ele chama e entrega à igreja. Deu para perceber que a igreja não é entregue a eles, são eles que são entregues à igreja. O que é que a gente pode aprender com isso? Que nós não somos donos da igreja, nós somos servos dela, nós somos chamados para poder servir o corpo, servir a igreja. Então, isso muda bastante a forma como vamos tratar as pessoas e a forma como as pessoas vão nos ver daqui para frente. Nós temos que chegar a uma unidade da fé, de tal forma que todos conheçam Cristo plenamente e andem como se fosse Cristo andando, e façam como se fosse Cristo fazendo. Para isso Deus criou apóstolo, profeta, pastores, mestres e evangelistas, ou qualquer um outro ministério, com o objetivo de que todos cresçam juntos no modelo de Cristo, na semelhança de Cristo. O desafio é grande. Então, quando um ministério ele é pesado pelo número de pessoas que foi trazida à igreja, pela quantidade de membros que estão sentados nas cadeiras, ainda não entendeu que o crescimento ele é interno e relacional e não numérico. Dá para entender o que eu estou dizendo aqui? Não é crescer em quantidade, é crescer em qualidade. E essa qualidade é medida em relação ao quanto a ovelha sabe de Cristo e o quanto ela é mais parecido com Cristo. É formar Jesus nos corações, como diz o pastor aqui, é centralizar Jesus nos corações. O versículo 14 continua dizendo: para que não sejamos mais meninos inconstantes. E como é que um crente deixa de ser menino para ser adulto? Quanto mais ele está parecido com Cristo. Porque se ele não estiver bebendo de Cristo, aprendendo de Cristo, qualquer vento de doutrina vai arrastá-lo, vai crer em tudo, vai acreditar em tudo. O versículo 14 ainda diz: levado em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que de forma astuta enganam fraudulentamente. Tem falsos obreiros, falsos mestres, falsos profetas, tem um falso evangelho e por isso tem a falsa igreja. E nós precisamos vigiar para não cair nessa falsidade, nessa hipocrisia religiosa. Para finalizar, o versículo 15, 16, ele diz: antes, quer dizer, não caiamos na meninice em todo vento de doutrina. Ele diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, ou a cabeça, Cristo. Aí ele pega essa metáfora de corpo e cabeça e vai para o 16. Mas antes do 16 é seguir a verdade em amor. Então, verdade e amor não pode faltar no contexto da igreja. Porque seguindo a verdade em amor, estamos crescendo em Cristo. Se no contexto da comunidade que você congrega, o povo não celebra o amor e não celebra a verdade, ali não é mais igreja, não estão mais crescendo em Cristo. Então, o que é que temos mais que pregar e promover na nossa comunidade? O amor e a verdade.
o amor e a verdade. E com esses dois trilhos, verdade e amor, nós vamos crescendo em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Aí, pegando essa ideia de corpo, o versículo 16 diz: do qual todo o corpo, aí é a igreja, né? Bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faça o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Casa cheia, sem amor, não é igreja. Casa cheia sem verdade, não é igreja. É apenas uma casa cheia. Ou as pessoas estão cheias de Cristo, ou ali não é igreja. Então, qual é o objetivo principal de qualquer ministério? Formar Cristo no outro. Não tem outra alternativa. O maior desafio, o maior alvo, o maior objetivo do ministério, qualquer que seja o seu ministério, é formar Cristo no outro. É a edificação do corpo, a edificação em verdade, a edificação em amor. Se as pessoas não crescem na verdade e as pessoas não crescem no amor, vão viver uma hipocrisia religiosa que a gente combate tanto nos outros movimentos, mas esquece que no nosso também tem. Isso é só para começar a nossa reflexão sobre a teologia do ministério. Amém?